Muitíssimo agradecer ao Fabian pelo aceite do convite, né, dizer que é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez, espero que seja uma primeira de outras oportunidades. Então, minha querida Rita Mendonça, passo a palavra a você para apresentar o nosso conferencista e conduzir com ele a nossa conferência da manhã. Bem, olá, Fabian. Boa tarde para você já, né? Bom dia para todos aqui. E é uma honra receber você, realmente. Esperadíssima a sua conferência. A conferência do Fabian ele intitulou Uma Clínica da Luta na Contemporaneidade. E Fabian é psicanalista em Paris, professor do Departamento de Psicanálise da Universidade de Paris 8, é membro da Escola da Causa Freudiana da França e da Escola de Orientação Lacaniana da Argentina e membro da Associação Mundial de Psicanálise. Fabian também é autor e coautor de inúmeras publicações, como entrevistas, artigos e livros. Então, Fabian, vou passar a palavra para você, para a gente dar início, então, à sua fala. Muito obrigado. Prazer de estar hoje com vocês. Bom dia a todos. Obrigado a Silas Bourguignon pelo convite. Então, vou falar em espanhol, porque tenho meu texto escrito em espanhol. Posso depois, na conversação, intercambiar com vocês em portunhol, mas bom, farei a conferência em espanhol, falarei lentamente para vocês, devagar, para vocês poderem seguir. Tá? Então, vou falar da clínica contemporânea da angústia. Não há ser hablante sin angustia. La angustia forma parte de la existencia misma de los seres que hablan. Esto es algo que la filosofía existencialista ha sabido ya localizar desde Kierkegaard y su abordaje de la angustia, pasando por la filosofía de Martin Heidegger, quien en Ser y Tiempo, en su obra fundamental, hace de la angustia una de las condiciones mismas del Dasein, del estar ahí, hasta los desarrollos más recientes de la filosofía de Sartre. No señalo este punto por pura pretensión de erudición. Reconozco en el título mismo de esta formación, especialmente en deletrear la vida y retardar la muerte, una inspiración claramente existencialista, lo que no es, por cierto, sin relación con lo que tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan han sabido articular en torno de la angustia. Debo decir que aprecio mucho este título, ya que pone en relación la posibilidad de deletrear la vida y retardar la muerte con un arte, lo que no puede no ser escuchado, porque estamos en Brasil, con A Vida e o Arte do Encontro, del gran Vinícius de Moraes, que con esta bonita frase ponía en resonancia que la vida misma participa de una forma de arte articulada a los encuentros, sin discriminar, como lo hacemos en psicoanálisis, los buenos de los malos encuentros, que existen, por cierto, en lo que llamamos precisamente trauma. El arte, es decir, casi con una suerte de savoir-faire, de saber hacer, que los artistas cultivan, trabajan y al que un análisis, sin acordarlo, permite abrir una vez que se han despejado precisamente los puntos que determinaban la aparición de la angustia. Ahora bien, nuestro título exige, por cierto, precisar qué entendemos por deletrear la vida. La segunda parte del mismo, retardar la muerte, me parece más clara, ya que deja entender no solamente que el ser hablante lo es esencialmente, como tanto ya lo señalara Heidegger, porque es sobre todo un ser para la muerte, es decir,
porque a diferencia de los otros seres vivos, y por el hecho mismo que habla, conoce la existencia de su propia finitud y la de sus congéneres, lo que cambia radicalmente la experiencia misma de nuestra presencia en la existencia, de nuestro modo de habitar la existencia. Ahora bien, deletrear la vida implica que ésta se encuentra escrita y plantea la pregunta del modo en que ella se encuentra escrita. ¿Se trata de una escritura a la manera del destino, por ejemplo, lo que la palabra en árabe mektub deletrea a su vez, ya que mektub quiere decir justamente lo que está escrito, es decir, el destino? ¿Se trata de una escritura en caracteres matemáticos, como lo es la naturaleza para Galileo y para la ciencia moderna? ¿Y se trata entonces de descifrar estos caracteres de diferentes maneras, por ejemplo, de manera genética, como lo creen las ciencias de lo viviente, último paradigma bajo el cual se ubica el modelo actual de la ciencia? ¿O aún se encuentra escrita en este gran órgano a deletrear, que es hoy el cerebro para las neurociencias, el cerebro y sus enigmas, y otros órganos del sistema nervioso, como la amígdala, por ejemplo, de la cual los neurocientíficos esperan la revelación de los grandes misterios aún no descifrados de la experiencia humana, como la esquizofrenia o el autismo? Vemos ya que deletrear la vida puede llevarnos muy lejos, y tomo en serio este muy bonito título para introducir mis desarrollos hoy, que nos llevarán a explorar el dominio de la angustia. No hablemos ya de la religión, quien propone también deletrear los designios divinos o aquellos que el hombre, ya en su existencia, va intentando descifrar de su comportamiento mismo. Digo esto pensando en el lugar que las iglesias evangélicas han tomado desde hace algunas décadas en Brasil, donde se trata de una versión de la religión pasada por la Reforma y por el hecho que el juicio final no tendrá ya lugar como en la religión católica, porque Dios nos ha arrojado en la existencia para que intentemos deletrear los signos que guían nuestro comportamiento, donde los pastores evangélicos se acercan más a un trabajo de coaching personal para orientar la búsqueda de los signos, que ya no una escritura en los cielos divinos, sino en el comportamiento aquí abajo, en la tierra. Fabiano. Sim. Rita, o tradutor, o Thomas, ele acabou de chegar. Você acha conveniente que ele vá fazendo a tradução simultânea? Ou ele... Acho que Olha, eu pessoalmente estou acompanhando perfeitamente, mas também já li o texto do Fabian. Para mim está ok. Eu gostaria de saber de vocês se há necessidade de um tradutor. Da minha parte, não há. Não. Então, vamos seguir, Fabian? Tudo bem. Obrigada. Sem tradução, é isso? Eu acho que se tivermos algum impasse, Fabian, a gente pode consultar o tradutor, tá certo? Thomas, cadê você, Thomas? Olá, bom dia. Bom dia, Thomas. Você está sem tradução. Acho que qualquer embaraço a gente consulta. Tá Combinado, então. Tá, obrigada, Fabiana. Embaraço é gravidez. Então, vou continuar. Então, yo decía que los pastores evangélicos se acercan más a un trabajo de coaching personal aquí en el comportamiento en la tierra y justamente cómo estos comportamientos determinan el actuar de los hombres, los grandes empresarios y aún y sobre todo, como lo saben bien, los hombres políticos. El psicoanálisis, cuando formula con Jacques Lacan que el inconsciente es el discurso del otro, y que no tenemos acceso a él más que por algunos signos que éste nos envía desde su existencia, marcada por una alteridad radical, no se aleja mucho, digámoslo, de esta perspectiva. Se trata allí también de deletrear las cadenas significantes muy rigurosamente articuladas que determinan la vida del ser hablante.
lo que implica, si no reducir, al menos incursionar un poco en esta alteridad radical que el inconsciente supone. La vida misma del ser hablante se encuentra estructurada como una escritura deletrear, aunque esta escritura no se encuentra allí de antemano, sino que se articula en el momento mismo en que el sujeto cree en la existencia del inconsciente y que éste se pone en marcha en un dispositivo tan estructurado como el de un análisis. Dispositivo, por cierto, que no tiene nada de natural y espontáneo. El psicoanálisis posee una relación extremadamente estrecha a la escritura, donde deletrear tiene allí todo su lugar. Ya sea porque el inconsciente pone en juego una forma de escritura que la palabra busca traducir, o bien porque un análisis mismo supone también, sobre todo, una forma de escritura de las condiciones de goce del sujeto, es decir, el plus de gozar por el cual un sujeto se encuentra habitado. La angustia no es la muerte. No se muere de angustia más que de vergüenza. No sabemos, por cierto, nada acerca de la muerte, sino que es la nada la más absoluta. Creemos en la muerte porque nos permite soportar la vida, nos dice de manera interesante Lacan en esa conferencia en la Universidad de Louvain, en Bélgica, que se puede ver en YouTube. Interesante porque Lacan invierte allí los términos de la relación. Lo más insoportable no es la muerte, aquello que parece lo más horrorizante, sino lo insoportable es la vida con sus goces y las angustias que los goces, producen. Alejamos la muerte, pero al proceder así, no sabemos que damos más consistencia a lo que le suponemos de horror. Horror que se desplaza a ser el horror frente a nuestro propio goce, por nosotros mismos ignorado. Conocer este goce, haberlo cernido en un análisis, no nos permite familiarizarnos con la idea de la muerte. El análisis no es una forma de sabiduría o de filosofía frente a la muerte. No nos enseña qué hacer con la muerte, pero sí nos permite no recubrirla con una mitología innecesaria al poder haber cernido que es lo que nos horroriza no de la muerte, de la que no sabremos nunca nada, sino del goce con la que la recubrimos. Lo que constituye una idea aproximativa de la muerte. Razón por la cual Freud llamó pulsión de muerte al retorno a lo inanimado y a la destrucción, presente en la dimensión inercial misma de la pulsión, cuando en verdad nada dispone al término de muerte, si somos rigurosos, lo que con Lacan llamamos goce. Lo que hace decir a Jacques Alain Miller que el término lacaniano de goce permite unificar lo que en Freud siempre se presenta bajo la forma de un dualismo pulsional. Pulsiones de autoconservación o pulsiones sexuales, en los 3 ensayos, 1905, libido de yo u libido del yo localizada en los objetos, en 1915, para introducir el narcisismo, y finalmente pulsión de vida, pulsión de muerte, en Más allá del principio del placer. En el análisis, hay que señalar que la angustia cumple en este proceso un rol central, un rol que podríamos calificar de motor en lo que lleva a un sujeto, en primer lugar, a querer deletrear los caracteres en que se encuentra cifrado su sufrimiento. Hay que diferenciar para ello distintos momentos de la angustia, distintas funciones de la angustia y, ¿por qué no?, distintos tipos de angustia, aunque ésta se refiera, para un sujeto neurótico, siempre a lo que Freud ha llamado el complejo de castración. Dejemos aquí de lado, aunque no sea más que por un momento, la angustia tal como se presenta en la psicosis. Quizás podamos volver luego a ella.
La angustia es lo que lleva a menudo a un sujeto a pedir encontrar un analista. No sabe aún por qué, pero el síntoma o los síntomas de los que padece, síntomas que muchas veces no se presentan en el momento de venir a análisis bajo esa forma, sino más bien como un malestar vago y difuso que invade de manera progresiva la vida de un sujeto. Malestar que es ya, digámoslo, una variante de la angustia, aunque atenuada. Ya sea porque su vida se encuentra determinada por la insatisfacción del deseo, cuando el sujeto logra encontrarse haciendo lo que desea, o también por la impotencia en poder dirigirse hacia lo que desea, posponiéndolo a más tarde. Ambas posiciones neuróticas empujan al sujeto a vivir momentos de angustia que ya no puede evitar y que lo llevan a encontrar un analista. Puede tratarse también, como en la fobia, de no poder soportar ya vivir evitando situaciones angustiantes, porque lo que encuentra allí es un signo de la castración en tanto que falta. Lo que la cartografía del mundo, en la que el sujeto busca protegerse, no funciona ya más en su función de resguardo frente a la castración. La angustia hace retorno de manera más presente, lo que desencadena un pedido de análisis. Quizás podríamos introducir aquí una nota de clínica contemporánea y señalar que en nuestra época quizás no sea ya tanto el hecho que el deseo del otro lleve a un sujeto a pedir un análisis, sino más bien lo que caracteriza nuestra época, es decir, el empuje al goce. Y quizás sea el hecho que algunos sujetos se encuentren con el borde de este empuje al goce que los angustie y que les lleve a consultar. Una caída de registro de goce con el que se encuentran, lo que determina la emergencia de la angustia como traducción de la falta que muestra su nariz cuando el sujeto no puede ya sostenerse en un régimen de empuje al goce que le dicta de manera clara hoy lo social. Ya que nuestra época vive bajo este régimen de empuje al goce, empuje que se quiere sin fallas ni fisuras y que se apresura muy a menudo a colmar toda fisura o toda falla que pueda surgir con más goce. De nuevo, más de lo mismo, hasta el hastío. Y cuando aparece el hastío, a veces aparece también la angustia. Nuestra época, sin límites en cuanto justamente a este empuje al goce, que por un lado construye toda una serie de normas imposibles de seguir, normas que están allí para regular justamente esta presencia del goce casi sin velo, sin semblante, y por otro lado que cierra los ojos frente al empuje al goce que la presencia, por ejemplo, de productos tóxicos o las adicciones a diferentes actividades como el juego, la adicción a Internet, a las redes sociales, que favorece por razones mercantiles ciertamente y económicas. La angustia aparece entonces cuando el sujeto ya no puede seguir el régimen de goce en el que se inscribió a partir de un momento y entonces aparece la falla. Con la falla aparece la angustia. Momento privilegiado para consultar un analista. Pienso, para dar un ejemplo aquí, en la película Shame de Steve McQueen del año 2011, que habla absolutamente de todo esto. El título Shame, vergüenza, no es en relación con estas cuestiones, ya que podríamos señalar que la vergüenza, la vergüenza, aparecería como efecto de la división subjetiva en el momento en que el sujeto se encuentra descubierto en su goce, lo que no acontece a lo largo de la película hasta la escena final, donde sí se nos muestra un sujeto que aparece como extraviado, angustiado, casi, frente a la ciudad sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Es el único momento de angustia, podríamos decir, aunque la angustia recién aparece en ese momento, pero en una puntita, digamos,
Es el único momento que aparece en la película y podría decirse que es un momento en que el sujeto podría dirigirse a un analista para pedir un análisis. ¿Qué nos muestra esta película? Rápidamente, un sujeto que vive en Manhattan, que trabaja en Wall Street, quizás en la bolsa, y que lleva una vida bastante solitaria. Hace venir a prostitutas a su departamento y se masturba compulsivamente. Su vida se inscribe claramente del lado del goce del uno, casi sin alteridad, o en todo caso con el mínimo de ella. Hasta que un día llegan dos mujeres a su vida. Una, su hermana, que es una chica un poco extraviada y que viene a probar suerte como cantante a la gran ciudad, y una colega de trabajo con quien intenta tener una affaire y que le pide, una vez que se encuentran en la intimidad, que le hable de amor, cosa que él no sabe en absoluto hacer. Este encuentro va a desencadenar un verdadero episodio de angustia, acompañado con una desregulación del goce, que lo va a llevar a querer reasegurarse en un backroom, en una boîte de nuit para homosexuales. Sin dar más elementos de la película, una situación crítica con su hermana contribuirá a llevarlo al extremo de la angustia y la película se termina por no contar todo el final, con una imagen interesante. El protagonista angustiado, solo, delante de la línea de edificios de la ciudad, la skyline de Nueva York, para marcar al extremo su división frente al otro. Posición interesante que podría llevarlo, digamos, a consultar un analista, allí donde el goce en el que se sostenía parece no garantizarle ya ninguna posición. Tenemos aquí, en esta imagen incluso del final, como una fotografía de lo que es el surgimiento de la angustia, una vez que el circuito autístico del goce no se mantiene ya en su lugar. Señalemos, en el sentido de esta clínica contemporánea de la angustia, cuánto la fobia se ha vuelto una patología muy generalizada en un mundo en que la informática y las redes sociales permiten mantenerse alejado del deseo del otro, del cuerpo del otro sobre todo, lo que puede angustiar sobremanera a un sujeto. Hay que decir aquí, y los que trabajan con niños y adolescentes lo saben bien, cuánto estos artificios de las redes sociales permiten a los sujetos de mantener al otro a distancia, permitiendo un tratamiento que no dudaría en calificar de fóbico en cuanto se trata de la prevención contra el deseo del otro, deseo que es justamente lo que angustia al sujeto fóbico. Los adolescentes que prefieren pasar horas chateando sin encontrar el cuerpo de sus partners y amigos, o que hacen un uso híbrido de las redes sociales para pertrecharse en ellas en cuanto algo del deseo del otro se les hace presente. Ha advenido hoy ya casi una referencia clásica en la clínica. Podríamos también evocar aquí el uso de la pornografía en línea en los jóvenes, que como decía una socióloga italiana hace algunos años, Micaela Marzano, más que iniciar este uso de la pornografía en línea, más que iniciar a la sexualidad, como era el caso en la época en que la pornografía era difícilmente accesible, permitiendo dar lugar a fantasmas sexuales, hoy se ha vuelto más bien un medio de inhibición sexual, al hacer creer a los jóvenes que las relaciones entre los sexos, las relaciones sexuales, tienen lugar o deben tener lugar como en los sitios de pornografía, justamente por esta fácil accesibilidad de los mismos y por el uso generalizado que permiten. Es entonces el deseo del otro el que angustia al sujeto fóbico, ya sea porque en su manifestación empuja a un sujeto a creer que podría satisfacer este deseo, o bien, cuando es el caso, como en el Juanito de Sigmund Freud, cuando la falta viene a faltar. Es decir, cuando, por ejemplo, la madre de Juanito le hace saber que ella también tiene un falo, tiene un Vivimager, un hacer pipí, lo que precipita la aparición de la fobia del jovencito. Entonces tenemos la angustia frente a la falta en la fobia, donde el objeto fóbico viene a tapar el agujero de la falta
que el deseo del otro manifiesta, pero tenemos también la angustia frente a la falta de la falta. El objeto fóbico, los caballos, los carruajes, un tipo particular de bozal en los caballos, constituyéndose como objeto de la fobia para el sujeto. En las otras neurosis tenemos estrategias distintas frente al deseo del otro. En la histeria no es tanto el deseo del otro lo que angustia, ya que el sujeto histérico se entiende muy bien con la falta en el otro y con su deseo. Simpatiza con él, suscita incluso este deseo, ya que le permite ocupar un lugar frente a él, frente al otro. Pero lo que el sujeto histérico no soporta es más bien la idea del goce del otro. La idea que podría ser ella o él quienes vengan a ocupar el lugar de objeto del goce del otro. Algo que se lee bastante claramente en el caso Princeps de histeria de Sigmund Freud, caso Dora, cuando el señor K le expresa a Dora que su mujer no representa nada para él, en la famosa escena del lago, lo que lleva a Dora a pasar al acto y a darle una bofetada. Que su mujer no represente nada para él implica entonces que es ella más bien quien le interesa como objeto sexual. Algo insoportable justamente para ella porque es histérica. Y entonces, ¡paf!, angustiada, le pega una bofetada. Los sujetos histéricos tienen diferentes estrategias para evitar el goce supuesto al otro, lo que les angustia. Ya sea en el evitamiento de ser ellas las que encuentran al hombre y a su goce en la escena sexual, lo que la lleva a enviar a la otra mujer a la cama, a esta otra mujer a la que le suponen un saber hacer con la feminidad, ya sea también en el evitamiento discreto de todo signo del goce del otro que podría angustiarles. La frigidez, inhibición que el yo ejerce sobre el sujeto, es también una defensa frente a la posibilidad de perderse en un goce que el goce del orgasmo representa en tanto goce sexual. Es decir, que un sujeto histérico puede llevarse bien con el deseo del otro, provocarlo, estimularlo, hasta el punto preciso en que este deseo se transforma en la posibilidad de un goce que empieza a despuntar, que le es en tanto que tal como sujeto histérico insoportable. Del lado del sujeto obsesivo, la angustia de castración presenta diferentes aristas. La mayoría se expresan frente a la imposibilidad de verse desprovisto de las defensas que a través de sus síntomas les permite mantener alejado al deseo del otro. Cuando no busca matar este deseo, rasgo obsesivo por excelencia, la angustia aparece cuando el sujeto se ve privado de la posibilidad de procrastinar cuando el otro le impone su voluntad, frente a la cual el sujeto no puede posponer ya a más tarde la posibilidad de ver realizar su deseo, o aún cuando corre riesgo de ver oponer un cortocircuito a sus rituales, obsesiones y modos más o menos refinados de mantener el deseo a distancia. Allí surge la angustia, buscando el sujeto obsesivo reconstruir rápidamente sus anchas fortalezas detrás de las cuales se protege. Del lado de Lacan. De este modo, si es la angustia de no poder continuar a mantener las defensas que permiten al sujeto neurótico de alejarse del deseo del otro, lo que lo trae a análisis, ya sea porque éstas se encuentran resquebrajadas o porque un mal encuentro, un encuentro traumático que el sujeto no puede procesar, lo destabilizan, podemos considerar también la función que la angustia pasa a ocupar en el análisis mismo. Lo que implica considerar el salto que Jacques Lacan permite respecto de la angustia en su seminario 10, que lleva por título precisamente La angustia. Lacan ubica allí la función de señal que la angustia ocupa, retomando este término de Freud de señal en inhibición, síntoma y angustia. Recordemos brevemente que Freud
permitía diferenciar la angustia del miedo, el cual nos decía no es sin objeto. Siempre se tiene miedo a un objeto, mientras que la angustia no parece tener objeto. Freud escribía entonces que la angustia no tiene objeto y que en su expresión es un sentimiento difuso, más difuso que el miedo, siempre frente a un peligro. Lacan retomará estos desarrollos para oponer a Freud que la angustia no es sin objeto, en una fórmula que se expresa por la negativa, es decir, no es sin objeto, implicando justamente que la angustia tiene bien un objeto, pero que este objeto es un objeto no fácilmente simbolizable en la medida en que su estatuto no es simbólico, y que Lacan, como saben seguramente, le dará el estatuto de un objeto que bajo la forma de la voz o de la mirada se presenta al sujeto de una manera en que él no puede justamente simbolizarlo. Se trata, en un análisis, entonces, de llevar al sujeto hasta el punto en que pueda cernir algo de este objeto, lo que implica también dejar un lugar a la angustia en el análisis, incluso cuando sea necesaria producirla. Esto es un punto que me parece fundamental, en el que el análisis quizás se diferencia, por ejemplo, de las psicoterapias, de todas las psicoterapias, ya que, digamos, a ningún psicoterapeuta o ningún coach se le ocurriría tener que angustiar al sujeto que viene a consultarlo y a pagarle por esas consultas. Esto podríamos decir, es justamente lo que diferencia el lugar del analista del lugar del terapeuta, donde el analista mismo puede ocupar el lugar de este objeto que angustia al sujeto para llevarlo a cernir algo de este objeto. Pienso especialmente en las neurosis obsesivas, donde justamente es muy difícil llevar al obsesivo, una vez que armó sus defensas en el análisis mismo, incluso, a angustiarse. Ya sea entonces porque el analista encarna el lugar de este otro, que el sujeto obsesivo busca a todo precio evitar, esto de manera puntual y discreta, digamos, la angustia, el analista como el que angustia, o porque el analista encarne, de la misma manera medida y puntual, el objeto insimbolizable por el sujeto bajo el modo de la mirada o de la voz. Esto a través de lo que Lacan llama el acto analítico, perspectiva que justamente introduce para hacer sentir que todo en un análisis no es simbólico, sino que hay también una dimensión real, que Lacan llama real, que escapa a lo único que está supuesto a ser un analista, es decir, a interpretar. Es decir, que porque todo no es simbólico en un análisis, las intervenciones de un analista no se reducen o no deben reducirse a la interpretación. Perspectiva esta del acto analítico, por cierto, inédita en el psicoanálisis, que la consideración del registro de lo real, de lo que escapa a lo simbólico, permitió a Lacan de introducir un modo de intervención del lado del analista que se encuentre a la altura de este registro, de este otro registro, el registro de lo real, presente en el análisis, al lado de lo imaginario y de lo simbólico. El analista puede también, según los casos, angustiar para producir en el marco de la transferencia los efectos que el sujeto analizante busca mantener alejados y no encontrar. Digámoslo aún de manera más radical. Un analista puede encarnar el elemento traumático, puede traumatizar, allí donde el sujeto procura mantenerse a distancia de lo real que lo angustia. Freud lo decía de una manera muy bonita y muy justa. Para algunos sujetos, para quienes la vida ha sido más bien benévola, el análisis puede aparecer como aquello que viene a marcar un encuentro que cambie justamente el rumbo de la vida, a la manera de un encuentro traumático. Tenemos entonces aquí una figura del análisis como traumático, el análisis utilizando, podríamos decir, la estructura del trauma para volverse el mismo traumático hasta cierto punto, y ciertamente con mucha discreción. El analista puede encarnar entonces este real en la cura para producir modificaciones más allá de las modificaciones simbólicas e imaginarias que toda intervención psicoterapéutica presenta. Lo que explica el hecho que Lacan dijera que el psicoanálisis es una terapéutica que no es como las otras. Es decir,
Es una psicoterapia, pero es una psicoterapia que no es como las otras. Es decir, que no se detiene en la supresión de los síntomas, como pueden hacerlo otras psicoterapias, para interesarse y buscar producir un efecto en la posición fantasmática de un sujeto. Justamente lo que distingue, podríamos decir, al psicoanálisis de otras psicoterapias, al psicoanálisis lacaniano, es de tener una incidencia sobre el fantasma fundamental del sujeto. Saben bien, seguramente, que el fantasma, lo que Lacan llama el fantasma fundamental, es la relación del sujeto con este objeto pequeño a, este objeto no simbolizado. Angustia, entonces, y fantasma fundamental. Ya que señalamos que la angustia no es sin objeto, quizás podemos decir algo más respecto de la relación de la angustia al objeto plus de gozar y a su articulación con el fantasma. Es la perspectiva que permite abrir el seminario 10 de Lacan, que va a introducir una dimensión que no se reduce al solo registro del significante, como lo era el psicoanálisis hasta ese momento, el psicoanálisis post-freudiano, en que el tratamiento se desplegaba solamente en el registro simbólico. El seminario 10 sobre la angustia permite introducir la dimensión del objeto pequeño a que el fantasma fundamental permite articular. Este objeto se declina en Lacan bajo 4 modalidades específicas: el objeto oral, el objeto anal, la mirada y la voz. Lacan incluirá luego la nada como objeto, particularmente sensible la nada en la anorexia. Quizás podamos, en la discusión, desarrollar este punto en lo que concierne a la relación de los sujetos anoréxicos con la angustia, particularmente en torno al punto en que los sujetos anoréxicos en general no se angustian, pero hacen recaer la angustia a su entorno. Es decir, en general es la familia, los padres, todo el entorno, las amigas de los sujetos anoréxicos que se angustian, pero no ellas. No solamente la ausencia de alimentación, sino todos los efectos de estos, la pérdida drástica de peso, los síntomas espectaculares en el cuerpo, angustian mucho a los padres y a las familias de los sujetos anoréxicos, sobre todo en la adolescencia, y es el trabajo del clínico, entonces, no dejarse apabullar por las manifestaciones de esta angustia para poder escuchar verdaderamente lo que los sujetos anoréxicos tienen para decir. Lo que a menudo no es mucho, ya que es más bien la ausencia de palabras, podríamos decir de palabras plenas, en el sentido de Lacan, diferenciada de la palabra vacía, de palabras que digan verdades, lo que se presenta en el discurso de los sujetos anoréxicos, sujetos anoréxicos, a menudo también de palabras. Lo que debe orientar de manera especial el encuentro clínico con ellos y la orientación del trabajo. La relación al objeto pequeño a es lo que determina en gran parte el surgimiento de la angustia en el sujeto neurótico, ya que no quiere saber mucho de su fantasma fundamental. Busca más bien mantenerse alejado de este. Y cuando se encuentra con alguna situación en que no puede responder con su fantasma fundamental, la angustia surge. Es el sujeto obsesivo, por ejemplo, que debe decir lo que desea en algún momento y que no puede seguir procrastinando como tiene tendencia a hacerlo, sin poder poner en juego sus síntomas de defensa, sus rituales y sus conjuraciones mentales para mantenerse a distancia de su deseo. Es también el momento en que surge la angustia en el sujeto histérico, cuando no puede sustraerse, como tiene tendencia a hacerlo, frente a la exigencia de satisfacción del otro, lo que para ella la asigna a una posición de goce que le es insoportable, como decíamos hace un rato. Sin poder entonces, y esta es la angustia, sin poder sustraerse de la escena. Es también el caso cuando para un sujeto para quien la mirada es importante como objeto del fantasma, se encuentra justamente en una situación en la que surge el fantasma de ser vista, por ejemplo, lo que suscita la angustia. Recuerdo aquí el caso de una joven actriz de teatro, de la que me ocupaba, que tenía la fantasía desde niña que su vida era como un film que todo el mundo miraba. Una fantasía bastante clásica, podríamos decir. Todo el mundo miraba mientras ella vivía su vida. Un poco a la manera de este film norteamericano que se llama, creo, The Truman Show. Un fantasma bastante común en la histeria. Cuando se encontró esta joven actriz de teatro queriendo pasar castings para devenir actriz en el cine, le fue casi imposible actuar delante de la cámara,
ya que le resultaba insoportable justamente imaginar que la estaba mirando a alguien a través del objetivo. Lo que había imaginado, lo que había fantaseado durante años, se concretizaba bajo la presencia de la cámara, y allí donde ella había podido actuar y era una buena actriz en el teatro, en la escena, la paralizaba completamente delante justamente de la cámara. Le fue necesario hacer el nexo en el análisis entre esta situación extremadamente angustiante y su fantasma de juventud para poder poco a poco domar la cámara, domesticar la cámara y poder un tiempo después devenir la actriz muy con mucho suceso de cine que devino. Esta articulación pone en evidencia el lazo que Lacan establece entre la angustia y el hecho que no sea ella sin objeto. Existe siempre la dimensión del objeto en la angustia. La razón por la cual Lacan formula esto de manera un poco extraña, al utilizar esta fórmula desviada por la negativa, la angustia no es sin objeto. Sin decir claramente, por ejemplo, la angustia es con objeto, la angustia tiene un objeto. Ya que el objeto, podríamos decir, hay que encontrarlo en la angustia. No aparece en primer plano. Es lo que determina también que en el encuentro con un sujeto perverso, el sujeto neurótico se angustia, ya que el perverso tiene tendencia más bien a identificarse con el objeto, haciendo caer la división subjetiva del lado del otro, es decir, del lado en general del sujeto neurótico con el que se encuentra, sujeto neurótico que se divide de manera extrema, podríamos decir, en la angustia, ya que la angustia representa la extrema división del sujeto. Encontramos aquí una inversión del matema del fantasma, allí donde el fantasma se escribe S barrado, rombo, pequeño a, el encuentro con un sujeto perverso se escribe más bien pequeño a, rombo, que articula la relación del objeto con el sujeto, y el sujeto queda justamente del lado del otro. Entonces la fórmula se invierte. Evoquemos, para concluir, la relación particular que el sujeto psicótico tiene con la angustia. Angustia que no es de castración, como en el caso del neurótico. Al no haberse podido separar del objeto, el sujeto psicótico tiene tendencia a ubicarse él mismo, a ocupar él mismo este lugar de objeto en la cura analítica. No se ha podido separar del objeto, ya que las operaciones de alienación-separación no han operado en él. Reenvío aquí al capítulo justamente del seminario 11, los 4 conceptos del psicoanálisis, donde Lacan desarrolla la relación de la alienación-separación. El sujeto mismo, entonces, se encuentra en este lugar de objeto bajo un modo bien diferenciado según la psicosis. No es lo mismo el sujeto melancólico, por ejemplo, quien se ubica por una identificación al objeto deshecho fácilmente en esta posición, que la posición a la que se asigna un sujeto paranoico en el despliegue de su delirio, donde él es objeto, por ejemplo, de un complot y de las malas intenciones de un otro que apunta a atacarlo. Hay que diferenciar ciertamente hoy, clínicamente, diría yo, esta forma de la paranoia de un discurso paranoico muy presente hoy en la civilización bajo el tema, por ejemplo, del complotismo. Ya que justamente el complotismo es el pasaje, podríamos decir, del discurso paranoico a la civilización. O aún hay que diferenciar también estas posiciones de la posición del sujeto esquizofrénico, quien, al no tener con qué hacer lazo social con los otros y con el otro, se encuentra encarnando este objeto como siendo la consecuencia del hecho de ser un drop-out, un caído del otro. La angustia, en estos casos, con la inmensa variabilidad clínica que encontramos en cada una de ellas, en cada una de estas psicosis, se presenta a menudo como una angustia de destrucción, una angustia de aniquilación del sujeto, sin poder referirla a un objeto que condensaría la angustia, como es el caso con el objeto pequeño a en el fantasma para un neurótico. Este estatuto de desecho que encarna el sujeto melancólico, sobre todo, lo encontramos hoy muy a menudo en la civilización, ya que el funcionamiento mismo del discurso que nos gobierna, el discurso llamado del capitalista, como Lacan lo formalizara, produce desechos y entre ellos
entre estos desechos el sujeto mismo. El discurso que contribuye con el capitalismo, es decir, el discurso de la ciencia y su acción a través de las tecnociencias, tiene tendencia a forcluir al sujeto, al negar la singularidad de cada uno en las famosas clasificaciones y normas que produce para poder ocuparse de masas humanas. Y para poder, sobre todo, enfermar, podríamos decir, crear síntomas, crear patologías en masas humanas que en principio no los tienen. Obviamente para poder tratarlas farmacológicamente. Lo que asigna entonces el sujeto a un estatuto de objeto desecho, objeto resto, objeto pequeño a. He aquí, como comprobamos en lo social, una consecuencia de un hecho de discurso del que la clínica del objeto y de la angustia nos enseña. Esta asignación al lugar de objeto no se hace sin producir también reacciones de angustia que se expresan de distintas maneras en lo social y en lo político. Resistencia a plegarse a normativas y a directivas sin fundamento científico o aún incluso con él. Hemos visto la movilización aquí en Francia y en Europa de los movimientos llamados antivacunas, que llaman a la población a resistir a la campaña de vacunación contra el COVID-19. Lo vemos también en movimientos políticos como el 99%, el movimiento llamado 99% en Estados Unidos, o los movimientos anticapitalistas en Europa, movimientos alternativos que buscan protestar contra los efectos salvajes del capitalismo y del neoliberalismo. Lo vemos también en Brasil, con el movimiento de los Sem Terra, y en algunos movimientos feministas que protestan contra la violencia de género masculina y contra la hegemonía de la normativa heterosexual. Movimientos, podríamos decir, que buscan oponer a nivel político una objeción al amo actual y hacer escuchar voces que no desean someterse a un orden hegemónico en nombre de la angustia que este orden hegemónico, político o social o económico, instituye. Lo que muestra que la angustia tiene aún bellos días delante de sí, frente a la uniformización que la ciencia y el capitalismo buscan imponer. La angustia busca aquí hacer escuchar la voz del sujeto, de su singularidad, para hacer oír que no desea plegarse a los imperativos normativos que buscan imponérsele. El psicoanálisis como discurso, que se encuentra siempre del lado del sujeto, no puede no interesarse en estas manifestaciones que bajo el nombre social o político son también manifestaciones de la angustia del sujeto. El psicoanálisis hace pareja entonces con la angustia como manifestación del sujeto. Debe escucharla para proponer hacer algo con ella. Bueno, me detengo aquí y quizás podemos abrir un espacio para la discusión. Excelente, Fabiano. Você fez uma fala maravilhosa, muito clínica, né, que vai despertar certamente muitas questões. Eu vou fazer alguns comentários antes de abrir para a palavra. O primeiro comentário que eu queria fazer é sobre o título, né? Quer dizer, porque talvez tenha algo aí do muro da linguagem que sempre cria alguns pontos intraduzíveis, né? Então, o soletrar, na verdade, esse título ocorreu, a ideia desse título veio de um dizer do Freud que ficou um tanto perdido, pelo menos na minha memória. É algum lugar que o Freud fala que viver é adiar a morte. Eu realmente não localizei, não localizamos esse título, talvez alguma entrevista, ou Nós e a Morte, eu já voltei nesse texto também não, então declinamos para o soletrar. Mas o soletrar, o interesse desse soletrar, também foi aí de estabelecer um traço, um hífen, entre o soletrar. No sentido de que este traço é exatamente o lugar da invenção de cada um onde a significação não há. Então, assim, ficou mais para o soletrar, do soletra,
nesse lugar onde não há significação do que soletrar, né? Bom, e aí eu tenho um comentário para fazer e uma pergunta, uma no âmbito clínico e uma mais no âmbito do político, né? Achei bem interessante quando você fala da fobia, da questão do objeto na fobia e na perversão. Se a gente tomar como referência a placa giratória que o Lacan se refere no seminário 16, e é interessante ver que, em ambos, né, o objeto é convocado para estabelecer uma borda, né, para revestir o pai, vamos dizer assim, em angústia. Na perversão, isso é solucionado, né, pelo objeto fetiche, mas na fobia, não. Quer dizer, a fobia deixa um rastro da angústia que marca aí um estatuto interessante entre os dois, né? A questão clínica que eu queria te colocar é uma questão que a gente verifica muito, Fabiana, nos testemunhos dos passes. O que acontece nos sonhos no final da análise, onde, em geral, o objeto comparece, né? Mas um objeto esvaziado de gozo, um objeto sem angústia, sem o afeto da angústia, né? Então, acho interessante assim, esse deslocamento, né, essa queda do objeto que você verifica nos testemunhos de passe. E eu queria que depois você pudesse falar um pouco na angústia com relação ao final da análise e ao comparecimento do objeto, aí, digamos assim, só letrado mesmo, né? Quer dizer, só caído em restos de letra. E a pergunta política, eu gostei muito quando você usa assim, uma clareza poética, onde você coloca a angústia como resistência do sujeito para não sucumbir e não se dobrar às injunções do gozo no comando. Quer dizer, você coloca claramente a angústia como a psicanálise como parceira da angústia, né? E aí me ressoa com aquilo que o Miller fala da salvação pelos dejetos, né? Quer dizer, a angústia nesse lugar de, a partir dos dejetos, permitir que a gente possa se outropor com uma alteridade radical ao universal do discurso do mestre e ao universal também do discurso universitário na transmissão, né? Que entope com conceitos, com saberes totalizantes, né? Que, inclusive, não são nem sempre permeáveis à própria experiência, né? da clínica psicanalística, que é o tratamento. A gente não pode perder, né, isso de vista. Somos uma praxis, né? Então, eram as questões que eu queria colocar para você. Eu não sei se você quer responder, para depois a gente abrir para a palavra, tá? Sim. Bom, muito obrigado pelas estas questões que são muito interessantes, interessantíssimas. Não conhecia a referência do Freud, deveria pesquisar um pouco, procurar um pouco, porque a frase, eu acho a frase tão bonita, que também vocês puseram pela formação, que se em cima disso a frase freudiana, eu acho que é magnífico isso. Então, além da intuição que cada um pode ter para escutar essa frase, ou que eu procurei ter para soletreá-la eu mesmo, soletrar o mesmo título, eu acho que, efetivamente, a questão da letra presente no soletreamento da vida é fundamental, porque, bueno, não temos tempo aqui de desenvolver isso, mas a questão da letra, vocês sabem que é fundamental no Lacan, como ele discute primeiro com Jacques Derrida nesse texto fundamental que é Littérature, onde, de maneira resumida, o Jacques Derrida tem a ideia que o simbólico, a palavra, procura traduzir uma primeira impressão escrita, que a impressão escrita, como por exemplo Freud
aborda na Carta 52 para o Flies, ou no Bloque Mágico, no texto do Bloque Mágico de 1925, o Derrida traduz do lado de uma impressão primeira que tem lugar e que a palavra, o simbólico, procura traduzir. E o Lacan escreve Littérature para opor a Derrida a perspectiva analítica, que é que a escritura não precede a palavra, mas que a palavra produz a escritura. A palavra produz a letra, e não a letra produz a palavra. Então, Exato. justamente ele toma as mesmas referências que o Derrida nessa conferência que ele fez no ano 1966 no Instituto de Psicanálise. A mulher de Derrida era Marguerite Derrida, era analista no Instituto de Psicanálise, na rama, na seção francesa da IPA, e Derrida propõe justamente uma leitura da Carta 52 para o Flies, do Bloque Mágico, e eu acho que deve ser do projeto, também tem um terceiro texto, é o projeto da psicologia científica. Dos traços minêmicos, né? Dos traços. Exatamente, para justamente marcar isso. Então, Lacan responde a isso. Então, a questão da letra é fundamental. Eu acho que, justamente, soletrar a vida, para mim, em todo caso, é muito evocador, porque isso conecta com a poesia diretamente. Exatamente. Com a ação poética mesma dos poetas e a dimensão poética da análise, porque o análise tem também, na sua função de escritura, uma dimensão poética, no sentido... Um esforço de poesia, né? Exatamente, sim. Bom, eu me sinto muito bem com essa referência que você faz na Jacques Alain Miller. Eu tinha preparado uma intervenção mais introdutiva ao psicanálise, e agora, com essas referências que você faz a Miller, o Testemunhos de Paz, que fazia Rita Mendonça também, bom, eu acho que vamos poder começar, talvez, mais facilmente, mas, efetivamente, esse esforço de poesia que existe no processo de escritura do análise, quero dizer, a produção da la língua do analisante, que a la língua é a poesia do poeta, porque podemos dizer que a poesia de um poeta é a sua la língua do poeta, e o analisante produz a sua la língua em análise. Nesse sentido, uma análise produz uma operação poética e tem as mesmas incidências sobre a palavra que a poesia para um poeta, porque a poesia é la língua do poeta. Então, acho que soletrar a vida é muito evocador, muito falante para... Justamente... Talvez a vida só se possa letrar. Exatamente, mas no sentido que a vida mesma está estruturada com significantes. Então, o soletramento da vida empuja ou procura justamente traduzir essa escritura da vida que não conhecemos e que uma análise ajuda muito a soletreá-la, mas que os sujeitos que não passam pela experiência do análise têm que fazê-lo sós, não? Então, para avançar, como a questão, sim, como a questão da fobia, efetivamente, por que tomava fobia? Porque a fobia é a neurose de angústia, como fala Freud. Sim. É assim como ele a chama, é dizer, é nesse sentido de placa giratória, como você evocava, Rita, o que está presente no primeiro plano é a angústia, justamente. A questão é como o sujeito vai procurar, isso lo lemos muito bem no caso do pequeno Hans, como o sujeito vai procurar, com a metonímia dos significantes, tramitar essa angústia que não consegue se ligar a uma metáfora, a um só significante que possa tramitar-la. Então, desse ponto de vista, efectivamente, a fobia aparece como a neurose por excelência, podríamos dizer, da angústia. En cuanto a, y en ese sentido, efectivamente, você introducía a diferencia con la perversión, seguramente con la referencia del seminario 4 también, la relación con el donde Lacan contrapone a fobia y a perversão, justamente, porque ele está pensando nesse seminario 4 a perversão basada no modelo do fetichismo, justamente, e da homossexualidade, sobretudo masculina. Mas
Lacan, como vocês sabem, vai avançar na sua concepção da perversão. Ele, depois, uns seminários mais tarde, ele não vai tomar já a fetichismo e a homossexualidade como paradigmas da perversão, mas ele vai fazer mais bem o masoquismo, a perversão por excelência. Por excelência. Do objeto, tomando a dimensão do objeto, porque ele vai abandonar o paradigma fálico, falocentrado da perversão, que é o fetichismo e a homossexualidade masculina, para passar a paradigma basado, centrado no objeto, na perversão. Então, nesse seminário difícil, mas muito interessante, que é a lógica do fantasma, o seminário 14, o Lacan vai centrar sobre o masoquismo, no seu comentário da peça de Sacher-Masoch, a Vênus das Peles, magnífica novela, onde ele vai exemplificar, como caso do Severino, do personagem da novela, a identificação do sujeito masoquista como objeto para justamente obturar a falta no outro, e vai fazer dessa perversão masoquista o paradigma mesmo da perversão. Não? Uhum. Bom, então, queria terminar somente com sua referência aos sonhos de final de análise. Eu acho muito clara a sua introdução. Bom, também me sinto raro falando da paz aqui, mas tudo bem, podemos falar. Vamos lá, não, vamos lá, Fabiano. Porque eu mesmo passei pela essa experiência. Eu fui analista de escola há uns anos, há 3 anos, 4 anos, e justamente eu acho que você introduzia de maneira muito interessante como tomo suas palavras, o objeto aparece vaciado de gozo, sem sentido de angústia, num sonho de final de análise, porque, modestamente, eu tive um sonho que eu decidi de terminar meu análise, um longo análise de 30 anos quase, em torno desse sonho, onde o que aparecia era justamente um objeto, um osso, se diz em português? Um osso. Osso. Um osso tirado como um resto no meio da avenida, e eu passava ao lado desse animal pouco angustioso. Então, osso é urso. Urso, obrigado. Ah, é urso. Urso, obrigado. Se eu sabia que não se decía. Obrigada, Thomas. De nada. Permitimos a intervenção do tradutor. É. Então, urso, que é um animal que poderia ser angustiante, sem angústia. Então, Tem angústia, né? sem angústia, sem nenhuma angústia nenhuma. Então, efetivamente, é um sonho, eu acho, que mostra bem essa extração do objeto, porque assim como eu o leí, sem angústia, e um objeto, efetivamente, que tem uma ressonância, mas não tem sentido verdadeiramente esse objeto, que eu posso depois associar com o que poderia ser a minha posição subjetiva no passado, mas em realidade esse urso é um animal sem sentido, é um objeto sem sentido. Então, é muito, mas tem outros sonhos, por supuesto, em outros passantes, onde a questão do objeto baseado de gozo, esse objeto extraído, efetivamente aparece. Eu acho muito interessante essa reflexão que você fazia. E respeito da salvação pelos objetos, pelos dejeitos, de Jacques Alain Miller, é uma dedicação, eu acho, hoje muito política, justamente, porque o que passa? O capitalismo produz dejeitos. O produto principal do capitalismo hoje são os dejeitos. E o sujeito mesmo, os proletários, não? Como falava Lacan na terceira, o sujeito é um proletário porque não tem com quem fazer laço social. O sujeito proletarizado é um sujeito levado a seu estatuto de dejeito. Então, o que a análise procura é justamente uma possibilidade de sair desse discurso que reduz o sujeito ao dejeito, sem dizer como, porque o Lacan assinala na televisão que o discurso analítico será uma saída do discurso capitalista, se não é somente para alguns. Ele não diz como fazer, ele não propõe criar um partido político dos psicanalistas, porque seria uma catástrofe, eu acho, mas justamente de, a partir desse estatuto de objeto de jeito, poder fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa dimensão
da salvação, esse término de salvação de Miller, é um término muito importante. Muito importante. Não tanto no sentido religioso, porque isso reenvia no Não. sentido religioso, mas o sentido desse verso célebre de Hölderlin, que o Heidegger cita muito, que lá onde há o perigo, há também o que salva. Pelos restos, né? Pela sobra. Exatamente. Então, poder fazer alguma coisa com esses restos, com a essa possibilidade de que o sujeito mesmo pode ocupar esse lugar, eu acho que aporta, talvez, uma saída que não deixe o sujeito fijado à sua angústia, como o que acontece hoje na civilização, que a civilização mesma, o neoliberalismo mesmo, é angustiante, produz angústia, divide o sujeito. E faz trabalhar essa angústia, reenviando ao sujeito a sua responsabilidade enquanto o feito que o sujeito não consegue seguir o ritmo mesmo da produção e da marcha da civilização, do avanço da civilização. Então, o neoliberalismo produz essa angústia e responsabiliza o sujeito dessa angústia. Eu acho que esse discurso, talvez a psicanálise como discurso, permite subvertir. Possa resistir também, né? O adubo que fertiliza a terra é feito de restos, né? A compostagem. Exatamente. Exatamente. Esse filme maravilhoso. Talvez fazer alguma coisa aí nesse esforço de poesia, né? Fazer alguma coisa a partir dos restos, né? Que os poetas talvez possam fazer, né? Como Lacan diz em Litura Terra. E lembrando aqui também, né, que o Lacan compara a civilização a um esgoto, né, a uma espécie de cloaca, né, os seres ali destinados a serem eliminados, né? Quer dizer, uma das saídas, pegando carona aí numa outra conferência sua maravilhosa, que é sobre a clínica do amor, é um amor mais digno, né? A partir daí, poder se fazer alguma coisa pela via do novo amor, do amor tecido com o real, com os restos. Esse amor que o discurso capitalista forclui. Exatamente. E o discurso capitalista, como já falava Lacan, produz uma Verwerfung, no sentido alemão, uma forclusão das coisas do amor. O discurso capitalista não quer saber nada das coisas do amor. Exato. É isso aí. Bom, vamos abrir para as perguntas, então. Vamos lá, gente. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Bom, questões. Quem quer perguntar? Enquanto as pessoas pensam, eu vou mandar mais uma, levantar uma bola aí para o Fabiano. A Sônia Santos está com a mão levantada, professora. Quem? Cadê? Sônia Santos está com a mão levantada. Sônia, então, com a palavra, Sônia. Liga o microfone, por favor. Sônia Santos. Enquanto isso, Fabiana, se você puder falar um pouco, e até você colocou isso na sua fala, sobre a questão da angústia com a anorexia, né? Se vale a pena voltar nisso, né? Me ocorreu aqui, anorexia, nem tanto só a questão do comer o nada, né? Mas de construir o nada. Sim, a anorexia, minha experiência limitada com sujeitos anoréxicos, o que acontece muitas vezes é que os sujeitos anoréxicos angustiam o terapeuta mesmo. O terapeuta que aparece angustiado. É isso aí. Ou na família. A família, por supuesto, os pais, as amigas, mas o sujeito não angustia, não aparece dividido, aparece sempre
por isso que a anorexia é transestrutural, não podemos falar da anorexia, temos que precisar que a anorexia tem lugar na neurose, uma psicose, com Claro. delirantes enquanto alimentação, por exemplo, mas a anorexia é transestrutural, porque a anorexia, mais bem o que produz é um rejeito dessa divisão, é o sujeito procurando, sem passar por uma estrutura necessariamente, tem que ver como se articula isso com uma psicose, por exemplo, ou com um período anoréxico na neurose, não se divide frente ao que ela articula enquanto aos fenômenos do corpo, quanto o que acontece no corpo. Então, essa angústia que cai sobre o outro, a importância é poder marcar para um sujeito anoréxico, por exemplo, quando a questão anoréxica, como o Lacan, em todo caso, apresenta, é o desejo de outra coisa, o desejo, o rejeito do alimento, da papinha, não sei como se diz em português. Papinha. Da papinha, esse alimento que a outro, muitas vezes, a outro materno, mas não somente, procura justamente reduzir o desejo ao estatuto da necessidade, o sujeito anoréxico rejeita isso em nome de um desejo de outra coisa. Então, a intervenção analítica mesmo, eu acho, é poder fazer escutar, fazer sentir isso ao sujeito, que nós somos advertidos que do que se trata é de um desejo de outra coisa, porque o sujeito se encontra reduzido muitas vezes na sua demanda ao estatuto da necessidade biológica ou material. Então, nesse ponto, como dizer, o analista pode fazer uma aliança, aliança entre aspas, não? Porque uma aliança é sempre frágil, não há aliança nenhuma. É um pacto, né? Talvez um pacto. É um pacto circunstancial, diria, com essa vontade, esse desejo de outra coisa que apresenta o sujeito anoréxico e que, nesse ponto, permite, eu diria, fazer da boa maneira alguma coisa com esse rejeito, esse não, esse negativo que o sujeito anoréxico, em geral, opõe ao outro. Não? Quando a anorexia precisa, não se postula, não se formula no nome de um delírio, não? Porque temos também anorexia nos quadros, sobretudo na esquizofrenia, delirantes enquanto à alimentação, não? Por exemplo, sempre temos que afastar, eu diria, essa dimensão que pode estar presente aí também, não? Então, em todo caso, é isso a questão de poder estabelecer com um sujeito uma conversação que não procure tampouco um analista muito identificado, eu diria, como o analista mesmo, procurar fazer falar ao sujeito com grandes verdades que o analista estaria esperando do sujeito. Simplesmente, talvez, poder falar como um sujeito de coisas, num primeiro momento, em todo caso, cotidianas, banais, simples. Outras coisas, né? Exatamente. Outras coisas que permita estabelecer uma... Deslocar? Não, estabelecer uma conversação a partir de onde a palavra do sujeito possa se desenvolver e possa evolucionar. Não? Você não acha que a via do acontecimento de corpo é interessante também? Porque a angústia é um acontecimento de corpo, né? É um acontecimento de corpo visceral. E no caso da anorexia, na neurose, esse acontecimento de corpo é a própria anorexia. É essencialmente isso, porque não passa pelo significante, não passa necessariamente pelo significante que, como uma metáfora, por exemplo, representa um sujeito para outro significante. Para outro. Na anorexia, temos diretamente, efetivamente, o corpo, o gozo do corpo no primeiro plano. Enquanto tal, o gozo do corpo enquanto tal, como dizia o Miller, né? Exatamente. Interessante. E a questão é como tratar isso, não? Porque são casos muito delicados, muitíssimo delicados, não? Muito. Eu tenho na clínica. Bom, tem umas perguntas aqui. A Lúcia Pérez comenta que o sujeito proletarizado é levado pelo discurso capitalista no lugar de dejeto.
E aí eu até faço o comentário que o Marx dizia que o primeiro proletário no mundo foram as mulheres. Comentário meu esse, para acrescentar ao da Lúcia. E outra Lúcia Helena Cunha, escreve: politicamente falando, os sujeitos silenciados ou em silêncio político, apáticos, estão em posição de dejetos produzidos pelo neoliberalismo? É uma pergunta. Apatia política é um produto neoliberal? Interessante, porque hoje o que caracteriza muito a política no lado dos cidadãos é uma certa anorexia, não? É uma certa não querer saber nada, não querer votar, um certo desinteresse, uma falta de desejo, não? Basado em muitas coisas, não? Na descrença dos homens políticos, na corrupção generalizada, enfim. Então, sim, é certo que o risco, eu acho, da democracia hoje é de se basear de todo o interesse dos sujeitos pela coisa política, não? Sabemos bem, mas vocês sabem bem, no Brasil, sobretudo, não? Como isso favorece, como isso faz o jogo, a ascensão da extrema-direita, não? Bom, aqui na França também, com Le Pen, conhecemos bem isso, e outros países também. Então, o que é muito perigoso, eu acho, é esse desinteresse, essa anorexia na política, que pode favorecer justamente o ascenso, a irresistível ascensão da extrema-direita, não? Em todos os lados. Isso é uma questão geral, não? Na América Latina tem aspectos talvez mais particulares na América Latina que na Europa, mas vimos como Trump, o episódio Trump nos Estados Unidos também, como isso aconteceu, não? O desinteresse, a apatia, a política é muito atual, eu acho. O Jean Baudrillard, eu me recordo de Baudrillard, que falava já disso nos anos 90, quando não era tanto de atualidade aqui na França. O Baudrillard dizia assim, não, que o que primava hoje como paixão política era a indiferença. Ele dizia isso já nos anos 90, não? Eu acho que já antecipava o que acontecia hoje, não? Essa indiferença é muito, eu acho que é muito perigosa. E justamente o que aconteceu, bom, na Argentina sobretudo, mas outros países da América Latina também, como a experiência das ditaduras militares, permite dar um limite a essa apatia, a essa indiferença política, que é perigosíssima, eu acho, não? Na verdade, é a morte de Eros, né? É o apagamento de Eros em todos os âmbitos da vida, né? O neoliberalismo convoca. O Fábio está com a mão levantada. Fábio. A Carla pediu para falar também primeiro. Eu não vi, Carla, desculpa. E tem um comentário da Rita Manso no chat também, Rita. Sim, obrigada, Fabian, excelente, uma vez mais. Rita Manso está mais acima. Mara Fagé, desculpa. Obrigada, Fabian, excelente, uma vez mais, grata a Rita e o CEPAI. Então, Carla e a Rita Manso, ela diz o seguinte, já tem um tempo, a Covid-19 deixa restos, sequelas, e aqueles que os carregam terão que aprender a fazer com esses restos. O capitalismo fabrica sujeitos para os objetos que vende, não mais objetos são fabricados para sujeitos. Não sei se ficou claro, não mais objetos são fabricados para os sujeitos. Enfim, o sujeito na posição de gadget, deve ser. É esse ponto. Ô Silas, mais de 4 pessoas levantaram a mão. No áudio não está funcionando deles? Não, o áudio está funcionando. O que eu estou vendo aqui é a Carla e o Fábio. Eu também. Você também? Então tá bom. Eu vi 3 ou 4. Depois levantem outra vez. Então, eu vou verificar aqui o chat. Vamos lá, Carla, com a palavra, então. Tá. Bom dia a todos, né? Agradecer ao Fabian essa conferência maravilhosa. Eu fiquei com uma questão, Fabian, que você traz já numa outra conferência que eu assisti, quando você traz uma poesia da Clarice Lispector, né, assim, de como
não me lembro mais da poesia, né? Mas assim, era como fazer uma certa pausa nesse gozo, né? Assim, sem fim, ilimitado, sem limites, né? Assim, que o próprio processo, né, da análise, né, desses sintomas contemporâneos, né, dessa clínica do excesso, né, do gozo, tem algo a ver com isso, né? Criar um certo intervalo nesse gozo, né? Achei que a sua palestra foi muito clínica, no sentido de localizar, inclusive, né, nas diversas estruturas aí, o que pode estar em jogo nessa relação com o gozo e com o objeto. Né? E aí eu fico pensando na anorexia, né, o que pode estar, o que pode ser feito, né, assim, com isso que é um nada, né, assim, é um esquecimento. Né? Eu atendo um sujeito anorético que fala disso, assim, ela se esquece de comer. Né, assim, e essa semana ela me manda uma mensagem falando que não ia fazer a análise porque ela estava deprimida, angustiada. Né, e aí foi o momento, acho que tem algo dessa contingência, nesse momento que algo pode ser feito, né, que ela vem, eu falo, não, então vem, é agora. Né, assim, e a mãe me procura e fala assim, ela está muito angustiada porque está chegando os dias dela ir ao médico. E ela está vendo que nós todos estamos muito angustiados porque ela não engordou. Né, assim, e aí, quando eu vou escutar esse sujeito, a questão era que ela não era essa, não era a questão de estar angustiada porque ela não engordou. Né? A questão era que ela não poderia, ela está fazendo um encontro agora amoroso com um outro adolescente, e que se ela engordasse, ela poderia encontrar esse sujeito. Né, assim, como que isso surge, né, assim, a partir desse, né, se você vai dar uma certa consistência ou não, né, assim, para o engordar ou para o não engordar, mas não era isso que estava em jogo, né, assim, acho que essas contingências, esses pequenos nadas que vão surgindo, que é o que nos possibilita, talvez, criar esse interstício, né, esse intervalo aí no gozo. Sim, disso falava, obrigado, Carla, disso falava a poesia, o poema, belíssimo poema da Clarice, justamente de poder criar um intervalo entre as palavras, para produzir um efeito de poesia. Então, eu utilizava esse intervalo como um intervalo no contínuo do gozo, para poder fazer, para poder vaciar o que do gozo, do excessivo do gozo, se apresenta hoje nessas formas patológicas, poderíamos dizer, de síntomas sem metáforas, não? Como no sentido do que falávamos com a questão da anorexia, como um fenômeno ou acontecimento do corpo que não passa pelo significante, pela metáfora. Então, como tratar esse contínuo do gozo, essa extensão do gozo, produzindo cortes, produzindo intervalos que são esses cortes mesmos que produzem angústia do sujeito. Então, poder atrapar o sujeito nesses cortes, como no exemplo que você traía, para poder, a partir de aí, abrir um espaço à falta, ao desejo mesmo. Porque, justamente, o problema hoje, eu acho, na nossa civilização, é que a dimensão mesma do desejo está excluída. O que nós vivimos é uma civilização do gozo, do empurre ao gozo, onde é o contínuo, o que está favorecido avaliado mesmo pela civilização. E o que aparece hoje como corte, como falta, como o próprio desejo, é como se estivesse afastado de alguma maneira, não? Então, eu acho que o analista tem que fazer um pouco o aliado dessas faltas, desses cortes, em todo tipo de sintomas, não somente na anorexia ou na bulimia, como é o caso que você traz, para um sujeito que se ubica voluntariamente hoje, facilmente, do lado do contínuo do gozo. Se não me engana, a expressão da Clarice é não entupir as entrelinhas, reservar as entrelinhas em aberto, que é manter a ruptura nesse contínuo que o Fabiano... Ótimo, ótimo. Não entupir as entrelinhas, perfeito. Porque é por ali que a gente... É isso. Com a confusão de línguas, meio difícil me lembrar dos versos da Clarice. Mas é por ali. Agora, pode... Fábio.
Bom dia. Agradeço imensamente ao Fabian pela conferência, né, para nós, um tema extremamente pertinente e atual. E para mim, especialmente, muito rica, porque toca em alguns pontos que eu venho pesquisando há algum tempo, né, sobre o capitalismo, o discurso capitalista, e eu fiquei me interrogando, a partir até do que queria ouvir um pouco do Fabian, o que ele pensa sobre isso, né? Porque eu acho que coisas que foram tocadas aqui, de alguma maneira, podem ser... favorece a nossa reflexão, o próprio matema do discurso capitalista, que o Lacan traz em 72, em Milão, onde ele coloca ali uma ligação direta do objeto A ao sujeito barrado, ou seja, pela via do impulso ao gozo, né, como se, de fato, a mercadoria pudesse restituir ao sujeito o gozo perdido, né? Enfim, o sujeito fica capturado por isso. Eu acho que toca um pouco isso que ele traz, essa inversão do S barrado, né, punção A, na verdade, é um A, mas no matema do capitalista não tem nem a punção, é uma ligação direta, né, que é bem na ideia da forclusão da castração, que Lacan trabalha, né? Então, eu fico me interrogando, já venho me interrogando há algum tempo sobre essa questão da forclusão da castração e da angústia, porque se justamente como você bem trouxe, né, o problema é quando a falta, né, a forclusão da castração é como se fosse uma tentativa de exclusão da falta. Então, eu fico me interrogando até que ponto, talvez por estrutura, a angústia estivesse aí proposta no neoliberalismo, que eu entendo que o matema do discurso capitalista expressa bem o neoliberalismo, assim, né, o capitalismo tardio, né? Já tem uma diferença em relação ao capitalismo de produção lá atrás. Mas eu queria entender se você entende dessa maneira, que de alguma maneira já por estrutura isso aconteça em relação à angústia, mas o que também é uma hipótese que eu venho perseguindo há algum tempo, e que eu acho que apareceu aqui na discussão de uma maneira muito interessante, até a partir da anorexia, que era uma associação que eu não tinha realizado, né, associar isso com a anorexia, esse não querer saber, que é justamente a outra diagonal do discurso capitalista, com S1 se ligando muito diretamente a S2, e aqui é muito feliz poder falar depois da Carla, porque eu acho que justamente foi o que eu persegui no meu doutorado e persigo até hoje, essa hipótese de que essa ligação direta compromete justamente a excansão. Há um certo comprometimento da excansão, né? E a minha maneira de trabalhar isso foi pelo tempo lógico, Lacan trabalha bem, como se houvesse, então, uma supressão cada vez maior do tempo para compreender. Como se toda a aceleração, eu acho que a dimensão temporal é extremamente interessante de se levar em consideração. Né? Então, é como se houvesse, a minha hipótese, assim, é como se houvesse uma supressão crescente do tempo para compreender, como se do instante de olhar, muito rapidamente se pulasse para o momento de compreender, sem passar, né, sem a expansão necessária para... Gil, desculpa, um momento de concluir, sem a expansão necessária para o momento de compreender, né, o tempo para compreender. E eu essa eu acho interessante, e eu fico me interrogando, essa é uma hipótese que eu tenho perseguido, até que ponto podemos pensar na debilidade mental. Fábio, o seu microfone está cortado. O seu microfone. Eu acho que é da minha internet. Agora melhorou. Agora está melhor. Eu fico me interrogando que isso que surgiu aqui como esse não querer saber e associado à anorexia, a lógica da anorexia, se isso poderia ser pensado pela lógica da debilidade mental. Quando Lacan diz que justamente uma das expressões que estariam ligadas à holófrase seria a debilidade mental, junto com o fenômeno psicossomático, e aqui eu acho que a gente toca um pouco no fenômeno de corpo, né, que surgiu também, com a Rita atrás, né? Eu fico me perguntando, porque é como se, com esse encurtamento cada vez maior do tempo para compreender, quase que houvesse uma holófrase. Não é exatamente holófrase, não é.
que não há, que estamos produzindo psicóticos, não é isso, mas é uma aproximação disso, no sentido de que, porque existe até uma discussão se o matema do discurso capitalista se sustenta enquanto discurso, porque ele subverte algumas, né, mas eu acho que ele ajuda muito a pensar sobre muitas questões, né? Então eu fico me interrogando se poderíamos pensar isso que surgiu aqui como anorexia mental também como algo próximo do campo da debilidade mental, um certo comprometimento no campo do saber. Ou seja, a minha hipótese é que, digamos, o sujeito talvez ideal para o neoliberalismo seja um sujeito débil, que não reflete e que consome ininterruptamente. Né? Sentado, capturado pela tela ali o tempo inteiro, né? Enfim. Queria ouvir um pouquinho você, Fabiano, sobre isso. Muito obrigado. Eu acho muito interessante. Muito obrigado, Fábio, pela sua questão. É verdadeiramente muito interessante. De um lado, de articular a questão do tempo lógico ao discurso capitalista, que efectivamente não é um discurso. O discurso, a noção de discurso de Lacan, supõe uma exclusão do gozo, uma defesa, uma barreira ao gozo, que o discurso capitalista não faz. O discurso capitalista produz um gozo na circulação entre os quatro elementos que se propõem como quatro relevos, como quatro termos da circulação do plus de gozo, do mais do gozo, que se articula nesse circuito. Então, não temos, como pelos quatro outros discursos, uma barreira ao gozo. A partir de aí, efetivamente, eu acho que temos entre S1 e S2, não temos uma holofrase como você evocava a possibilidade, mesmo se acordo com você que o sujeito neoliberal, o sujeito capitalista é um sujeito débil. Por quê? Porque o que não é possível já é a expansão, como você dizia, entre S1 e S2. Não temos como no discurso do mestre, ou como no discurso do inconsciente também, que o Lacan fez, S1 que reenvia um S2. S1 e S2 não fazem não dão uma estrutura de discurso que permite que a palavra mesma tenha um valor. Nesse sentido, a palavra mesma aparece sem valor, aparece degradada como um mero artifício frente ao gozo. Exatamente, eu diria, no sentido que a palavra publicitária, por exemplo, tem pelo capitalismo, simplesmente vender produtos. O Heidegger, já nos anos 50, avançava, me desculpem, eu estou muito influenciado pelo Heidegger ultimamente, quanto mais leio Heidegger, melhor compreendo Lacan. Heidegger, já nos anos 50, denunciava este valor de informação da palavra reduzida a seu valor de informação. Efectivamente, o que acontece hoje é que a palavra aparece como diametralmente oposta à sua dimensão poética, não somente poética, mas poética, no sentido da poiesis grego, isso é a valor criativo da palavra, a valor poético da palavra, e simplesmente a palavra se reduz a um estatuto, eu diria, publicitário, um estatuto que serve ao afiançamento ou reforçamento do gozo. Nesse sentido, tem um lugar muito reduzido, e por isso que o sujeito mesmo é débil. Eu acho que é muito interessante como você introduz essa questão. E, efetivamente, não tem tempo lógico. O instante de ver, o que o sujeito pode articular enquanto instante de ver, não o permite, pelo funcionamento mesmo, pelo circuito mesmo do gozo, nesses quatro termos, S1, S2, S barrado e pequeno a, não o permite uma compreensão nenhuma que conduza a um momento de concluir. Então, o sujeito não conclui nada. O sujeito está numa deriva metonímica do gozo, gozando, sem poder extrair desse gozo, dessa experiência do gozo, que divine toda a experiência hoje no neoliberalismo, nenhum saber, nenhuma experiência. Ou senão, a experiência se reduz aos testemunhos dos sujeitos que se contam sua vida pelo internet, no Facebook, nas redes sociais, na televisão, os talk show, essa palavra reduzida a uma espetacularização da palavra, a palavra o small talk, por exemplo, como falam os americanos, uma palavra que ele é muito small, a palavra mesma reduz a uma pequenez. Então, essa é a civilização naquela nós vivemos hoje. Então, eu acho que, efetivamente,
é quase um efeito de debilização do sujeito. E o Lacan mesmo falava no final do seu ensino que não temos outra opção entre a debilidade mental e a psicose. Então, é por isso que a psicose, como uma oclusão do sentido generalizado hoje, generalizado na experiência mesma do gozo, a promoção do gozo pelo Lacan produz uma redução do sentido, nesse sentido, Lacan dizia que somos todos, que deliramos todos, que falamos todos de coisas que não existem. Então, no melhor do caso, temos a psicose para lidiar, para confrontar a debilidade. Eu queria só dar um pitacozinho no que o Fábio falou, ver se o Fabiano concorda, sobre a questão da holófrase com a anorexia, talvez até um tanto, é um pitaco, viu? Assim, um tanto ao contrário, né? Porque no intervalo entre os significantes, né, onde não ocorre na holófrase, talvez o anorético ele coloque uma infinitude ali, de nada. Ao contrário de holofrasear, abre para o infinito. Já no capitalismo, entre os significantes, tem um objeto ali entupindo as entrelinhas. Eu tendo a pensar clinicamente mais por aí, né? O capitalismo entope de objeto e, por isso, debiliza, e na anorexia abre-se um vasto infinito. É muito justo o que você disse, muito obrigado, porque esclarece muito a questão, eu acho, sobretudo porque a anorexia defende muito a nada, como esse objeto Exato. que vem se situar no intervalo, e sobretudo a nada. Então, Exato. tem também uma dimensão tanática nessa defesa da nada. Exato, isso. Pode levar o sujeito à sua própria destruição. Eu falo disso num sentido figurado, não somente na estrutura, na dimensão clínica da anorexia, mas dessa anorexia pela qual estão habitados muitos sujeitos hoje. Esse desejo de nada, esse desejo de nada, e essa nada que produz muita morte também, não? No sentido mesmo da mortificação do corpo mesmo, e também, por supuesto, da linguagem, não? Então, temos que, nesse intervalo, para ser lispectorianos, não? Obrigado, Carla, pela lembrança da Clarice, temos que seguir os poetas, que eles fazem sempre uma aposta, não sei como se diz em português, uma aposta. É uma aposta. Uma aposta pela possibilidade de dizer, pela possibilidade de poder dizer, justamente de poder acreditar na palavra. Aí. Rita, a gente está chegando, nós estamos chegando no final. Acho que a Andréia gostaria de fazer uma colocação. Vamos fechar com a Andréia, então. Andréia, ela pediu para falar e não... Andréia... Alguém mais gostaria de fazer uma questão para concluirmos? Eu gostaria de dar como presente para o Fabiano um poema que ontem, no meu trabalho de abertura, eu destaquei um poema da Clarice que eu achei uma pérola, então eu queria entregar de presente ao Fabiano sobre angústia. Olha que bonito, ela diz o seguinte: angústia pode ser o desamparo de estar vivo. Pode ser também não ter a coragem de ter angústia. E a fuga é outra angústia. Mas a angústia faz parte. O que é vivo, por ser vivo, se contrai. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Magnífico. Então, acho que ela presenteia a gente com essa questão tão linda da angústia ligada ao estar vivo, né? Isso é a diferença, angústia do desamparo. Essa diferença é uma diferença freudiana. Vocês conhecem bem a Infloxickeit freudiana. Exato, sem recursos. Sem recursos, é angústia também. Eu acho magnífico o que ela diz. Onde se encontra esse poema? Onde se pode encontrar? Está no livro de crônicas. Depois eu posso te passar melhor. Eu até anotei.
Está no livro dela de crônicas. É uma beleza isso, né? Uma beleza, maravilhoso. É tão evocador para nós, eu acho. Angústia, a possibilidade de ter angústia também, não? Porque estávamos falando disso, não? Da dificuldade hoje de poder ter angústia, justamente pelo sujeito neoliberal, simplesmente. Por termos um corpo, né? Que está vivo e que é afetado. Sim, mas o corpo fica afastado na realidade virtual, na realidade digital, por exemplo, não? Exato. Então, magnífico. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana. Olha, foi uma honra enorme estar com você. Foi muito rico, muito clínico a sua fala. E a gente espera encontrar você outras vezes. Muito prazer. Mais ainda, né? Sim, obrigada a todos. Fabiana, muito obrigado. Obrigado a você. Corroborando o agradecimento da Rita. Esperemos poder vê-lo em outros momentos também. E foi muito bom, excelente. Vamos ter que concluir, porque às 14 horas retomamos as nossas atividades. Um abraço, Fabiana. Muito obrigada. Um abraço para você. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Fabiana.